Fala turma, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Hoje eu quero falar de uma coisa sensacional. Mas primeiro eu queria falar sobre nostalgia. Às vezes basta uma música, o barulho de um videogame ligando, às vezes uma imagem, um brinquedo, ou até mesmo um logotipo de uma revista e pum, você volta 30 anos atrás. E se você foi criança ou adolescente nos anos 90, provavelmente você sabe o que esse nome significa. Herói. Sim, a Herói voltou. E hoje também nós vamos voltar para uma época em que não existia rede social, onde a internet era algo distante, onde para você saber o que ia acontecer no seu desenho favorito, você precisaria ir na banca de jornal, consultar a Herói e então descobrir as cenas dos próximos capítulos. Então, depois da vinheta, a gente fala um pouco sobre isso. E agora de volta, gente, para você entender a importância da revista Herói, a gente precisa voltar lá para 1994. E só quem viveu essa época sabe que exatamente nesse ano aconteceu algo super especial. Mais precisamente em setembro de 1994, estreava na televisão brasileira, na antiga Rede Manchete, um desenho chamado Cavaleiro do Zodíaco. Na verdade, Os Cavaleiros do Zodíaco. E o resto é história, né? Seiya, Shiryu, Yoga, Shun, Ikki. De repente haviam cavaleiros em todos os lugares, na televisão, nos brinquedos, nos álbuns, nas figurinhas, nas conversas de escola. E aí surgiu uma geração inteira, gente, querendo saber mais sobre quem eram aqueles cavaleiros, de onde vinham, o que é que eles iriam fazer. Só que tinha um pequeno problema. Se hoje você termina um episódio de um anime, de uma série da sua preferência, e você quer saber quem é, por exemplo, determinado personagem, você pega o seu celular ou você dá um Google aí e numa fração de segundos você encontra simplesmente tudo. Ah, mas naquela época, nos anos 90, para uma criança dos anos 90 conseguir uma informação, gente, era um parto. E foi exatamente nesse cenário que apareceu uma revista que se tornaria parte daquela geração. Gente, em dezembro de 1994 chegava nas bancas a primeira edição da revista Herói. E quem aqui se lembra quem estava na capa? Claro, os Cavaleiros do Zodíaco. Talvez seja difícil explicar para alguém que nasceu já na era do smartphone, do computador, a importância que essa revista em específico tinha para a gente. Coloca aqui nos comentários. Porque nós não comprávamos apenas um pedaço de papel. Gente, a gente comprava informação. E aqui, por meio das páginas, você descobria os nomes dos personagens, bastidores, novidades sobre os episódios, filmes, desenhos, quadrinhos, games e muitas vezes aquela informação que a gente lia na Herói era o assunto do recreio na escola no dia seguinte. E era quase uma internet de papel. Só que tinha um porém. Ela só atualizava quando chegava uma revista nova na banca. Já pensou esperar aí uma semana inteira para conseguir, né, completar a informação que você tanto está buscando? Então, embora os Cavaleiros do Zodíaco, gente, tenham sido fundamental para o sucesso da revista, a Herói rapidamente começou a falar sobre todo aquele universo que hoje nós simplesmente chamamos de cultura pop, anime, quadrinhos, cinema, séries, desenhos, videogames. Naquela época, então, a revista Herói se tornou o nosso principal meio de informação, obviamente, para quem chegou a ter acesso.
E vários fenômenos foram aparecendo ao longo dos anos 90. Para muita gente foi através dessa revista, de revistas como Herói, que aquele universo geek de super-heróis e todo aquele conjunto de heróis e de personagens ficou ainda maior. Mas existe uma parte dessa história que os números não conseguem explicar. O ritual. Quem viveu sabe, você passava na banca ali e via aquelas revistas penduradas, procurava por uma capa diferente. Eu mesmo não tive a oportunidade de ter muitas. A grande maioria das edições que eu lia, eu pegava emprestado dos meus primos. Às vezes você nem sabia que uma nova edição tinha sido lançada e simplesmente quando você passava na banca de revista, você encontrava, se deparava com aquela capa nova e quando aparecia um herói novo, era uma descoberta. E depois vinha um outro ritual, que era o de ler, reler, olhar para as fotos, voltar naquela matéria, levar para a escola com muito cuidado, emprestar para alguém e ainda correr o risco sério de nunca mais ver a sua revista. Aliás, esse talvez tenha sido um dos maiores erros da infância. Pode levar, depois você me devolve. E assim, muita coisa não voltou. Coloca aí nos comentários se você emprestou algo a alguém e esse objeto que você tanto amava ou gostava nunca mais voltou. Mas era exatamente isso que tornava essas revistas tão especiais. Elas circulavam, elas eram compartilhadas e acabavam fazendo parte da nossa lembrança. E muita gente, assim como eu, cresceu com a Herói, mas a Herói cresceu junto com a gente. A revista foi também mudando e a partir da edição 24 surgiu o Herói Gold. Depois vieram outras fases, incluindo o Herói 2000, herói.com.br. Os nomes mudavam, o mercado mudou e, principalmente, nós estávamos mudando. E por quê? Porque a internet começava a entrar nas nossas casas. Aquilo que antes dependia da espera de uma revista chegar nas bancas começou a aparecer na tela dos nossos computadores. Sites especializados surgiram, fóruns, portais, e aquela maneira de consumir informação foi também se transformando, crescendo. E talvez, gente, a própria história da Herói ajude a contar uma transformação ainda maior, ao menos na minha opinião, que é a passagem de uma geração, da geração, na verdade, do papel para o digital. Mas existe uma coisa que o digital nunca conseguiu substituir completamente, que é a memória de segurar algo nas nossas mãos. E então, 3 décadas depois, algo aconteceu. Aconteceu algo que, sinceramente, eu não imaginava que eu veria novamente. E a Herói voltou. Eu vou mostrar para vocês já já, mas em 2025, profissionais, uma galera que fez parte da revista Herói, se reuniu para comemorar os 30 anos. E não foi simplesmente colocar uma capa, né? Rememorar de forma singela, apenas para celebrar a data. Não, eles resolveram fazer uma revista. Um herói de verdade, de papel, com 84 páginas, no formato clássico e com vários nomes ligados à história da publicação participando novamente. E talvez a maior demonstração de que essa memória não pertencia apenas aos criadores, né, é que a campanha de financiamento coletivo, que foi o que impulsionou, estabeleceu uma meta, se eu não estiver enganado aqui, de R$ 75.000. Sabe quanto foi arrecadado? Quanto você acha que foi? 100? 200? Gente, foi R$ 280.000. Foram mais de 1.500 pessoas apoiando e eu fui uma delas com muito orgulho. 374% da meta original e 30 anos, aquela geração, a nossa geração, ainda estava lá. E eu acho que esse é o ponto mais interessante dessa história. Porque, pensa bem, porque
aquelas 1.500 pessoas, elas não estavam simplesmente comprando uma revista. Não era sobre isso. A gente estava comprando uma oportunidade de se reencontrar com algo importante nas nossas vidas. E é exatamente isso que eu estou tentando transmitir nesse vídeo. Porque hoje eu poderia simplesmente pegar essa revista, abrir, mostrar página por página, mas eu precisava também contar um pouco dessa história e desde já peço desculpas se houve algum erro, alguma falha de informação, porque só quem abriu um herói lá na década de 90 sabe qual é a sensação que eu estou sentindo agora. Então, ó, chegou a hora e agora você, junto comigo, vai descobrir o que a Herói reservou pra gente nesse novo relançamento. Vamos lá? Então agora eu quero fazer uma coisa com vocês aqui, ó. Folhear rapidamente, sem ler tudo, porque eu quero ver qual é a primeira sensação que ela provoca. Não só a mim, mas em vocês. Isso daqui, gente, é realmente um herói. Uma autêntica revista herói. Mas você acha que acabou por aí? Não, não. Deixa eu mostrar algo legal para você. Você pode comprar os boxes. E eu peguei os dois, tá vendo? Ó? E vai da versão 1 a 10 e da 11 a 20. É isso mesmo, turma. Você pode pegar, ó, o box colecionável. E deixa eu abrir um aqui para vocês verem. E ele vem com a edição, ó, número 1. Que coisa linda! Então corre porque as unidades são limitadas, gente. Está limitadíssimo. Vê que coisa maravilhosa. Dito isso, eu quero lembrar que você pode comprar pelos marketplaces, né? O seu box, Mercado Livre, acredito que a Amazon, diretamente com o pessoal que idealizou esse relançamento. Mas eu queria fazer um encerramento e eu vou colocar a câmera de volta aqui para mim. Só um minuto. Bem, voltei. E aí, o que é que você achou? Também sentiu esse sentimento de nostalgia? Porque, no final de contas, talvez esse vídeo nem seja realmente sobre uma revista, mas sim sobre memória. Porque objetos assim, como tantos outros que eu tenho aqui no quarto, tem essa capacidade de fazer a gente relembrar de momentos extraordinários da nossa vida. Um cartucho, uma fita VHS, um álbum de figurinha, uma fotografia, um brinquedo ou uma revista antiga. E quando essa revista chegou nas bancas, lá em 1994, depois do nosso Tetra, haviam crianças descobrindo os Cavaleiros do Zodíaco, correndo da escola para assistir televisão, jogando videogame, trocando figurinha, sonhando em ter uma armadura de ouro. E 30 anos depois, a Herói voltou. Mas aquelas crianças não são mais crianças. Nós crescemos, a vida aconteceu, vieram as responsabilidades, trabalho, família, contas, problemas, conquistas, perdas também. E sem perceber, muita coisa daquela infância ficou guardada em algum lugar aqui dentro. E talvez por isso seja tão especial, ao menos para mim, né, encontrar algo como essa revista aqui. Porque essa revista, ela não consegue nos levar literalmente de volta para 1994. Nada consegue, mas ela consegue fazer uma coisa muito bonita, que é lembrar quem nós éramos. E talvez a Herói de hoje nunca possa ser exatamente a Herói da nossa infância, mas ela não precisa. Porque todo mundo mudou, a revista mudou e nós também mudamos. Mas há algo, existe algo que permaneceu. A memória. E entre essas duas revistas aqui, gente,
existem 30 anos. Basta olhar para o logotipo, 1994 não parece tão distante, não é? Mas a Herói voltou. E talvez a coisa mais bonita desse retorno seja perceber que uma parte daquela criança que nós fomos nos anos 90 ainda está aqui, esperando por ela. Então, se você teve a revista, eu quero muito que você coloque aqui nos comentários qual é a sua lembrança. Se você se lembra qual foi a primeira edição que você comprou. Se você tem alguma ainda. E se esse vídeo, de alguma forma, trouxe alguma lembrança boa da sua infância, poxa, deixa o like. Se inscreve aqui no canal, compartilha com aquele amigo que também corria para a banca quando aparecia um herói nova, né? Porque hoje a gente não está apenas comemorando a volta de uma revista, a gente está comemorando a volta de uma parte da nossa história, beleza? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente.